Queridos irmãos e irmãs, caríssimos sacerdotes, diáconos que conosco celebram, hoje é um domingo muito especial. Se toda liturgia, cada domingo, cada dia, nossa oração é dirigida a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, nós somos convidados de modo muito especial a nos voltarmos para este mistério grande, mistério santo do nosso Deus. Vocês perceberam e percebem que todas as nossas orações na liturgia são dirigidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A oração do início da missa é bem um exemplo disso, mas também as outras orações ao longo da missa, ao longo das celebrações litúrgicas, sempre são assim impostadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, a quem dirigimos, em primeiro lugar, nossa oração, nossa adoração, ao Pai, a Deus Pai, por Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus também, na unidade do Espírito Santo, na comunhão trinitária do Espírito Santo. As leituras de hoje nos falam de diversos momentos da revelação da Trindade, da ação de Deus Trindade em nós, em nossa vida. A primeira leitura do livro dos Provérbios fala da sabedoria de Deus, que esteve com Deus desde o princípio. Quando foi o princípio? Desde sempre que Deus existe, e esteve presente também antes da criação do mundo, esteve presente também no ato da criação do mundo e continua a estar presente na preservação, na condução do mundo e na vida da humanidade. A sabedoria de Deus que depois vai se explicitar na revelação bíblica, que é o Filho e o Espírito Santo. Deus Trindade existe desde sempre e age na criação com amor, com carinho, para que as criaturas apareçam e vivam e realizem o seu ser, o seu existir. Já na leitura do Evangelho, ouvimos como Jesus promete o Espírito Santo, dizendo que Ele do céu enviará, junto com o Pai, o Espírito Santo, e que o Espírito Santo dará aos apóstolos o que é meu e o que é do Pai, ou seja, o que é de Jesus, o Filho, e o que é do Pai. Mais uma vez aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na pregação do Evangelho, na vida da igreja e na vida do mundo. E a segunda leitura da Carta aos Romanos destaca de maneira muito bonita como nós, que fomos batizados, temos fé, temos também participação na vida de Deus Trindade. Somos morada de Deus, habitação de Deus, mas também somos imensamente beneficiados pelo amor de Deus. Deus vem a nós, Deus se volta para nós com amor de Pai, com amor de Filho, irmão, com amor de Espírito santificador e vivificador. E por isso, São Paulo diz, nós podemos ter esperança, uma esperança que não desilude, não engana, porque Deus nos amou imensamente. De fato, este ano jubilar é marcado pelo tema da esperança, a esperança que vem da certeza do amor de Deus por nós.
E se Deus nos amou tanto assim, diz São Paulo, o que não mais esperar de Deus? Se Deus já nos deu tudo, podemos esperar só o amor infinito de Deus que nos acolhe com misericórdia se nós nos voltamos para Ele. Como é o nosso Deus? A humanidade desde sempre buscou conhecer Deus, entendeu que deve existir alguém que é mais do que nós, mais do que o homem ou criatura alguma deste mundo deu origem a tudo que existe e a nós mesmos. E a busca por conhecer Deus, por encontrar Deus, existiu desde sempre, desde que o homem é homem, desde que existe a humanidade. E ao longo da história, através das religiões, através dos filósofos, dos sábios e através, para nós, da revelação bíblica, através de Jesus Cristo que nos revelou Deus. Como é que é Deus? Ouvimos muitas vezes falar que Deus é uma energia, que Deus é uma força, que Deus é uma ideia, que Deus é uma inspiração. Bem, tudo isso tem a ver com Deus, mas isto não é Deus. Se isto vem de Deus, isto porém não é Deus. Não identificamos Deus com uma energia, Deus com uma força. Não, nós aprendemos pela revelação bíblica que Deus é pessoa, é um tu. Deus é Pai e por isso tem jeito de Pai. E se relaciona conosco como Pai e nós podemos relacionar-nos com Ele como filhos. Deus é Filho, Filho que veio a nós, se fez nosso irmão, para abrir-nos o caminho do encontro com Deus. Se o homem sempre buscou conhecer Deus, encontrar Deus, o Filho de Deus vem a nós e nos conduz a Deus, porque Ele conhece Deus, Ele vem de Deus, Ele é Deus. Deus é Espírito Santo, sim, é um tu, a quem nos dirigimos, não simplesmente uma energia, uma força cósmica, não. Deus, Espírito Santo, também é um tu, a quem nós nos dirigimos. Um tu que nos acompanha, como lembramos domingo passado em Pentecostes. Um tu que é Espírito Santificador, que nos dá coragem, força, que é nosso amigo, que é nosso companheiro, defensor, nosso mestre guia. Deus, portanto, é um ser pessoal, um tu, e se revelou desta maneira, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí conhecemos a Deus. Sempre a humanidade procurou conhecer Deus, aproximar-se de Deus, ter os benefícios de Deus de alguma maneira. Os mais ousados tentam usar Deus, apropriar-se de Deus. E também os que negam Deus, já que não posso conhecê-lo plenamente, já que não posso explicá-lo, então o que não entra na minha cabeça não existe. São os que negam Deus. Existiram e existem sempre também hoje. Para nós cristãos, como é Deus? Deus é aquele que se revelou e se manifestou, que veio ao nosso encontro como Deus surpreendente, para além daquilo que nós poderíamos imaginar. A Bíblia tem, no Antigo Testamento, uma expressão bonita, quando Moisés fala ao povo, dizendo: quem poderia imaginar que Deus estivesse tão perto de nós, como está o nosso Deus perto de nós? A experiência do êxodo, a presença contínua de Deus. Deus é surpreendente, Deus caminha com o seu povo, Deus se manifesta como um Deus vivo, presente, interessado em nós e no mundo, não um Deus ausente. Deus é pessoa, sim, um ser pessoal, ser supremo, ser perfeito.
por Jesus Cristo, Deus se revelou a nós e nós sabemos, portanto, que Deus é assim como nós cremos, como a igreja crê, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunhão, unidade de pessoas divinas. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas, mas a mesma substância, natureza divina, mesma realidade divina. A comunhão, a unidade das pessoas divinas faz com que os três, por ações diferentes, mas hajam na mesma intenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos. Também quando nós dizemos é ação do Filho, é ação do Espírito Santo, é sempre ação da Trindade Santa. Deus vem ao nosso encontro para a nossa salvação, mesmo quando nós, ou se nós não conhecemos o mistério inteiro de Deus. E quem poderia conhecer a Deus inteiro, uma vez que a nossa cabeça, o nosso ser é muito limitado? Deus é mais do que nós. Não podemos pretender conhecer a Deus inteiro, mas Deus se deu a conhecer para aquilo que nos é necessário, para podermos conhecê-lo, amá-lo e buscá-lo, querer o encontro com Ele. Não compreendemos tudo de Deus, é verdade, mas conhecemos sim o suficiente para que possamos amar, adorar, respeitar a Deus. Mistério santo, sublime, fascinante. Como nos aproximar de Deus? Simplesmente pela nossa inteligência? Na medida do possível, sim, pela nossa inteligência. Devemos buscar Deus também pela nossa inteligência, sabendo, porém, que este conhecimento é limitado, é do nosso tamanho, não é do tamanho de Deus. Acolher Deus mediante a adoração, aceitar Deus dobrando joelhos diante de Deus, em adoração, na oração, sim, buscando o relacionamento com Deus mediante a conversa, fala com Deus. Adoração que se expressa de muitas maneiras, adoração que se expressa no louvor, que se expressa na súplica, no pedido de perdão, às vezes na queixa. No Antigo Testamento nós temos muitas orações de queixa. Senhor, onde estás? Senhor, manifesta-te. Senhor, por que me abandonas? Claro, são expressões fortes, mas para dizer a confiança profunda de quem busca Deus, de quem quer Deus. A experiência da nossa fé em Deus, nós a temos de modo muito especial na liturgia, nos mistérios de Deus que nós celebramos, nos sacramentos, na Eucaristia, na Palavra de Deus. E assim, com toda a comunidade de fé, nós caminhamos nesta fé e vamos experimentando a Deus para além das nossas experiências individuais, que podem ser limitadas, mas na igreja temos tantas experiências bonitas de Deus na vida dos santos, na vida daquilo que celebramos, na vida da comunidade igreja que caminha na fé e no temor de Deus. Hoje convém recordar algumas coisas em relação à fé em Deus. Primeiramente, o que não convém à fé em Deus. Primeira coisa, ignorar Deus. Se desinteressar por Deus. O que significa a indiferença diante de Deus. Pode significar preguiça de buscar a Deus. A palavra de Deus nos adverte, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Quem fica indiferente diante de Deus acaba ficando indiferente até mesmo em relação à sede de Deus. Buscar a Deus, não ficar indiferentes diante de Deus. Segunda atitude que não convém, negar a Deus. É a atitude de quem talvez não podendo explicar ou não podendo dominar Deus se diz, então Deus não existe. Negar a Deus não é a atitude que convém diante de Deus. É melhor confessar, Senhor, eu não te entendo. Senhor,
mostra-me o teu rosto. Senhor, quero ver a tua face. Buscar a Deus, mesmo não conseguindo vê-lo, não conseguindo encontrá-lo. E outra atitude que não convém é tentar dominar Deus. Tentar botar Deus no bolso. A gente manipular Deus mediante a magia. A atitude mágica tenta dominar Deus, manipular Deus, significando eu sou mais do que Deus, eu mando em Deus. Essa atitude realmente é ofensiva e muito desrespeitosa diante de Deus. O que convém então diante de Deus? Primeiramente, a busca humilde e sincera de Deus. Mostra-me teu rosto, Senhor. Senhor, onde estás? Muitas vezes podemos procurar Deus sim, na angústia, e Deus se mostra. Deus não esconde a sua face a quem o procura. Outra atitude que convém, adoração a Deus, o respeito a Deus, a alegria diante de Deus, o louvor de Deus, o reconhecimento por aquilo que Deus significa para nós, e todo o bem e todo o dom que recebemos de Deus. Outra atitude importante, a confiança em Deus. A oração confiante e a vida que confia em Deus e na sua providência. E assim, em tudo também buscar a vontade de Deus. Procurar fazer a vontade do Pai, esta atitude da religião que mais nós precisamos. Sim, se Deus existe, então eu devo sim buscar a Deus e fazer a sua vontade, que se expressa através da palavra de Deus, dos mandamentos, do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando, portanto, a festa da Santíssima Trindade, recordemos essas coisas importantes na nossa relação com Deus, para não ficarmos indiferentes diante de Deus, e buscar a Deus de todo o coração, como nos ensinam tantas pessoas que vivem hoje conosco, mas também a história de todos os santos que foram grandes buscadores de Deus e tiveram profundas experiências de Deus em sua vida. Também nós podemos ter. Amém.